Salve Reds, educados respondem. Aqui quem fala é o Gabriel, ADM da página Um Red Qualquer. E hoje estreando essa sequência aí de vídeos que vamos fazer e começar a falar sobre o Liverpool, nosso amado Liverpool Football Club, fazendo aqui uns vlogs, comentando um pouco mais sobre as partidas, né? Quem sabe mais pro futuro, fazendo alguns reacts ao vivo de jogos. E vamos então começar falando sobre coisa boa. Vamos falar então sobre a vitória que foi ontem contra o Galatasaray, envolvendo ali muitas dúvidas de que como seria um jogo, de como que estariam os jogadores durante o jogo, como que seria o slot, né? Como que ele faria, armaria o time assim para o jogo. Então vamos do início, vamos falar do que foi essa escalação para o jogo, de toda essa atmosfera que ia se criando para durante o jogo, e o Slot ele acabou, ele corrigiu ali para não cometer os erros que vinham cometendo durante essa temporada. Então o Liverpool entrou numa espécie de um 4-2-2-2, dava para ver muito o Wirtz e o Szoboszlai flutuando tanto entre pontas e ao ataque. E o Ekitike e o Salah também não estavam presos ali àquela função mais de centroavante, visto que muitas vezes a gente via mais o Wirtz centralizado do que o próprio Ekitike. Então já dava ali para imaginar que o time ele iria se movimentar muito durante o jogo, e foi o que aconteceu. Pressão inicial muito forte, o time tentou abrir o placar logo assim no início. Eu achei que até poderia fazer um gol um pouco mais rápido pela pressão que vinha tendo, mas também tinha todo aquele nervosismo, que sabia que se caísse hoje, seria mais um vexame, seria mais uma vez que o time não ia passar das oitavas de final da Champions, visto que a última vez que o time foi para umas oitavas de final de Champions foi quando foi campeão em 2019. Então, estava vindo ali um ciclo muito pesado, querendo ou não todo aquele resumo do que era essa temporada até então. O Liverpool jogando mal, um técnico que visivelmente ele estava perdido, tendo ali muitas dificuldades de que no momento que ele tinha a base do Klopp na última temporada, fez ali poucas mexidas, mas ele manteve a maioria do que o Klopp manteve para ele. E na primeira temporada que ele tinha ali o cartão de crédito da FSG na mão e teve essa liberdade para falar, não, quero tal, quero tal, quero tal, ele não está sabendo armar o time, ele está perdido. O Slot ele está visivelmente perdido e acabou tendo azar de muitas lesões e de que também não é o melhor ano de muitos jogadores do time. Então, dava para ver esse nervosismo mais estampado em todos. E ainda bem que a torcida ela não deixou a peteca cair. A torcida foi levando o time. Fazia muito tempo que eu não vi uma noite assim em Anfield, para ser sincero. Contra a Atalanta não foi assim, nem contra o próprio Atlético de Madrid foi assim, porque quando o time tomou o gol, todo mundo murchou, ou quando via que não saiu o gol, parecia que a torcida murchava. Fazia um bom tempo que eu não via Anfield pulsando dessa forma. Quem sabe também não foi até um próprio resgate do time e da torcida, para que sabe Anfield volte a ser uma fortaleza, coisa que não vem sendo nessa temporada. Tá muito difícil ultimamente Anfield se tornar essa fortaleza toda que era na era do Klopp. Tanto que né, tinha muitas. Sempre que o Van Dijk ia jogar em Enfield, era Van Dijk tem 90 jogos em Enfield e uma derrota. Van Dijk tem 110 jogos em Enfield em uma derrota. Agora nem posto mais esse gráfico, porque nessa temporada acabou descambando um pouco essa relação das derrotas em Anfield. Foi então lá pro primeiro tempo, pro segundo tempo com 1-0, perdeu um pênalti ali com o Salah. O Salah que parecia que estava indo para mais uma partida ruim. Eu mesmo lá no Twitter, eu falei pra caramba do lado do Salah, falei sobre essa questão do ego dele. Torcedor de cabeça cheia é uma bosta com o celular na mão. Aí tanto que até o pessoal aproveitou muitas vezes para falar do pseudo, né? Que chamou Ekitike esse tempo aí de Darwin Nunes francês. Gente, torcedor nervoso com o celular na mão vai sair besteira. E ontem peguei e falei, né? Não, que o Salah tem um ego muito grande, que ele não deixa o Szoboszlai bater o pênalti. Aí começa o segundo tempo. Primeiramente, pênalti ridículo que bateu o Salah, tá? Foi fazer um pênalti de segurança com uma cavadinha, eu não sei o que foi aquilo. Eu acho que eu nem falei muito sobre o gol do Szoboszlai, mas golaço, jogadinha de escanteio muito boa. A gente fala tanto do Arsenal sobre bola paradas, mas faz um tempo, desde que demitiu o treinador de bola parada,
que o time do Liverpool agora ele tá aproveitando muito mais essa questão da bola parada, fez ali 1-0 com o Szoboszlai, pressionou, conseguiu o pênalti com o próprio Szoboszlai, protagonista é outra coisa, e o Salah bateu daquela forma ridícula que foi. E ali, quando poderia acabar tendo um clima de tensão dentro do lá do estádio, não teve. A torcida pegou, segurou, intervalo, relaxa, volta o jogo e grita, e canta, e canta, e canta. E o 3-0 aconteceu de uma forma muito fácil e muito rápida, com um gol do Ekitike, um senhor passe do Salah. É isso que a gente fala, já que o físico dele não está acompanhando tanto ele essa temporada, pelo menos que o cérebro ele parece que sim, que o raciocínio, que o talento dele estão ali ainda. Então, eu acho que falta muito disso pro Salah ele entender isso, que o físico dele não tá mais daquela forma dele no auge, mas o mental dele tá cada vez melhorando mais. O talento dele, o refinamento dele. Então, fez ali um senhor passe 2-0 e depois numa pressão, pega a bola de novo, rebote de um chute do Salah, Gravenberch 3-0, o jogo resolvido. Aí ele teve aquela sequência de chances perdidas, até a hora que o Salah e o Wirtz combinaram ali uma tabelinha, fazendo esse 4-0 e fechando ali o caixão de vez. É, esse segundo tempo foi um segundo tempo mais de Salah que a gente conhece e principalmente de Liverpool que a gente está tão acostumado com o que estava tão acostumado com o Klopp, porque com o Arne Slot parece que esse rock and roll, esse heavy metal, ele foi se perdendo aos poucos. E eu sempre achei isso muito perigoso porque a torcida que ela tá acostumada com isso é o time em si que tá acostumado e é um estilo de futebol que sempre combinou muito com o Liverpool, esse time mais heavy metal, esse time mais pressão. Então, eu acho que se o Slot, daqui pra frente, eu acho que o jogo contra o Brighton pode ser tanto divisor de águas quanto o que foi esse contra o Galatasaray. Se jogar bem novamente contra o Brighton, vencer e convencer, que é o mais importante, pode ser que essa viradinha de chave, esse clique para essa fase final, desse afunilamento das competições para esses últimos jogos aí da temporada, seja de uma temporada que pode acabar tendo até títulos para o time do Liverpool, visto que está numas quartas de final de Champions League, quartas de final de uma FA Cup, e quem sabe pelo menos para não correr o risco de ficar fora da Champions, perdendo a Champions e, né, ou até nem ganhando uma FA Cup e ficando fora até de uma Europa League, porque a FA Cup dá uma vaga para a Europa League, ficar ali em quinto, em quarto, seria muito ideal para não ter essa chance de perder esse dinheiro que vai ser não ir para a Champions League, querendo ou não, o financeiro canta muito também para um time que gastou da forma que gastou nessa janela. Ah, mas contratou também, mas gastou muito mais. Fez duas contratações de mais de 100 milhões. Fez uma beirando 100 milhões, então gastou pra caramba. Foi um 4-0, resumindo, muito bom, que o time convenceu, jogou bem. Teremos o reforço de Alexander Isak depois dessa data FIFA, mas já foi dito que o Isaac com o físico em dia só depois da Copa do Mundo, só então na próxima temporada. Mas vamos ver então os próximos passos do Liverpool. E por mais que, né, uma coisa que eu faço muito, tacando um pouco desse hate em cima do Slot, mas é porque, gente, é a primeira vez em um ano que o time faz um jogo muito bom. Que é tão bom que você assusta, fala: caraca, o time jogando, que é isso? Que nível é esse? Faz um ano que não tinha isso. Então eu vejo certo quem pedir a demissão do Slot, ou quem vai pedir ainda, caso não ganhe nada nesse final de temporada, e quem queria que ficasse, porque querendo ou não, viu um Liverpool na última temporada jogar um baita futebol. Então vamos ver se o time que morreu nas oitavas de final da última temporada contra o PSG vai agora se renascer nas oitavas de final, que foi essa, contra o time do Galatasaray. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Quem sabe eu faço um vídeo na segunda-feira, falando sobre como que foi o jogo contra o Brighton e depois ali tentando projetar como que vai ser esse restante de temporada do Liverpool, tá bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o meu canal próprio, falando que eu falo mais de um futebol em geral, mas agora eu vou ter uma playlist de vídeos apenas dedicados ao Liverpool. É isso então, pessoal. Brigadão, Reds. Até a próxima. Educados, comentem, curtem e se inscrevem aqui no canal. Valeu? Tamo junto.